Olá, pessoas, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da Pensamento Verde. Hoje temos um convidado muito especial aqui com a gente. Vocês vão ver só como eu vou anunciar ele daqui a pouco, mas antes disso, a gente quer falar que esse programa é um oferecimento da Dinâmica Soluções Ambientais. Visite nosso site ou entre em contato com os representantes da Dinâmica e conheça soluções da empresa em gerenciamento de resíduos e logística reversa. Vamos então começar com a Raquel, com o quadro Como Salvar o Planeta em 60 segundos e depois eu apresento aqui o nosso convidado. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode reduzir um pouco do uso do plástico? Uma dica é usar garrafa de água reutilizável. Em um ano, você deixará de usar, em média, assim, umas 150 garrafas de plástico. É assim que cada um de nós pode contribuir para diminuir a pegada de plástico e combater essa crise ambiental. Pense nisso. Gente, hoje aqui nós temos também, estou aqui com a Raquel, temos aqui o Fernando com a gente. E nós estamos recebendo aqui hoje ele, olha só, gente, eu falei que ia ser um currículo bonito hoje aqui. Olha só, engenheiro, Respira. doutor em ciências ambientais, conselheiro do Comitê Consultivo do Movimento Conexão Circular do Pacto Global da ONU, professor da USP, atuou na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, sendo um dos grandes nomes do Estado quando falamos em resíduos sólidos e economia circular. Flávio de Miranda Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Respirou? Ué, eu acho que metade do programa foi para falar do seu currículo, né? Imagina. Acabou o programa, era isso. Obrigado pelo convite, gente. É um prazer, uma honra estar aqui falando para os ouvintes de vocês. Bom, se quiser, também a gente está falando isso, mas se quiser falar um pouquinho de você, dessas suas áreas aqui, para o pessoal entender melhor, Bom, ele trabalhou muitos anos na CETESB, né? Isso, fiquei 20 anos lá. Primeiro, assim, interessante comentar o pessoal aí mais jovem, principalmente que está no meio da carreira, saber que quando a gente passou por tudo é fácil falar para trás, né? Fica uma história muito bonita de contar, mas a vida é cheia de percalços, curvas, então essa trajetória toda foi cheia de idas e vindas e dúvidas, onde a gente sempre, e isso é comum, né? O pessoal que está aí se formando, está aí procurando às vezes uma especialização, até mesmo antes, procurando uma faculdade, é bom saber que a gente tem muita dúvida, isso é normal, faz parte, mas no final dá tudo certo. Então eu comecei minha vida profissional como engenheiro, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação e eu tinha muito uma questão existencial com o fato de estar percebendo que eu estava contribuindo para um mundo que não era o que eu acreditava. E aí eu fui buscar uma carreira com propósito e encontrei na questão ambiental essa possibilidade. E aí fui me capacitando e aos poucos começando a trabalhar na área. E talvez o principal período aí seja isso que a Raquel estava colocando, né? Os 20 anos que eu passei na CETESB, que para quem não conhece, é a agência ambiental aqui do estado de São Paulo. É um órgão de governo que tem como missão não só licenciar e fiscalizar os empreendimentos, que é o que mais aparece na mídia, mas também cuidar da qualidade ambiental. É quem faz o monitoramento da praia para saber se a água está boa ou não está boa para a gente tomar banho. É quem faz uma série de estudos e também publica aí documentos, orientações muito importantes para que as empresas e as pessoas possam ter uma atitude mais ambientalmente adequada. E o que você fazia lá? Qual era o seu cargo, Flávio? Eu percorri vários cargos e possibilidades nesses 20 anos. Eu entrei pelo concurso público como engenheiro e aí fui direto para uma área que a gente chamava de produção e consumo sustentável. Basicamente, a gente trabalhava em parceria com as indústrias. Foi onde eu tive a oportunidade de estreitar relacionamento com a Fiesp, o Ciesp, diversos sindicatos e associações das indústrias. Mas a ideia basicamente era melhorar o desempenho ambiental. Então a gente falava de uso racional de água, eficiência energética, boas práticas operacionais, reciclagem de resíduo, todas essas coisas que hoje a gente já tem muito comuns, mas que na época eram grandes novidades. Isso em que ano mais ou menos, para a gente se situar? Eu entrei em 2002, fiquei até 2022. Então Nossa. foram 20 anos. Então houve uma mudança de mentalidade enorme, porque em 2002 não se falava disso. Sim, na grande mídia era pouco. Isso, principalmente na mídia, teve uma mudança, na minha opinião, de abordagem. E eu arriscaria dizer para vocês, né, de profundidade também. Eu acho que no começo a cobertura era muito mais superficial.
Hoje a gente consegue falar de assuntos, por exemplo, né, logística reversa, como a gente está aqui hoje para conversar, com muito mais propriedade. As pessoas, mesmo aquelas que não são especialistas, já trazem alguma bagagem. Eu já ouvi falar, assim, pelo menos isso. As pessoas já têm, o que é logística reversa? Não sei. Já ouviu falar? Já. Pelo menos tem isso. muito disso. Já é um começo, você percebe? Exato. Antigamente a gente tinha que falar assim, por que é importante se preocupar com o meio ambiente? Eu acho que essa parte as pessoas já entenderam. Gosto de acreditar, pelo menos. Por que não jogar o lixo no chão? Pois é, quando eu era criança era isso, né? Jogue o lixo no lixo. Isso, que eu lembro disso quando eu era criança, o tanto que se falava, assim, foi que eu já até comentei com eles, né? Eu jogava lixo pela janela do carro. Pra Não mim era faça normal. isso. É, Não faça isso. Não faça isso. A Raquel fez no corte irônico falando pra fazer isso. Então, olha, preocupante aí. Não, até porque o pessoal fala, vou jogar fora. Aí você brinca bem, mas não tem fora pro planeta, né? Exatamente. Exato. Eu vou jogar, peraí, eu vou pegar uma nave espacial, vou Aí jogou talvez joga fora na do Lua, planeta, né? Cuidado que pode voltar aí depois. Não, a chuva de entendendo. meteoro vem com lixo, vem com tudo. O lixo espacial, a gente tá brincando, Lixo espacial, mas você sabe né? que é um problema, né, lixo espacial, porque não tem dono, fica lá em órbita e ninguém sabe Pra quem onde, como é que Eu vai. vi um mapa da quantidade de satélites. Isso. Ao longo dos anos é ridículo. A gente evoluiu até a Via Láctea. Já não Tô exagerando, mas... não satisfeitos em poluir a Terra, fomos Já pro tão- espaço e estamos fazendo lá também. Vamos lá, ué. Ô, Flávio, atualmente você tá fazendo qual esse trabalho? Isso. Hoje em dia eu sou consultor e professor, principalmente nessas áreas de economia circular, logística reversa e outras questões ligadas a resíduos e principalmente indústria. Então eu ajudo empresas, basicamente, a planejar estrategicamente como melhor resolver os seus problemas de resíduos, muito com esse olhar de tentar transformar resíduo em matéria-prima, em recurso, em evitar a extração de novos materiais. E aí, a gente está falando desde aquela tradicional, né? Assim, tá bom, tem um resíduo aqui, para quem eu posso vender, o que eu posso fazer? Mas mais do que isso, como é que eu projeto um produto para que ele nunca vire resíduo? Como é que eu faço para a coisa durar Legal. mais? E é engraçado, porque às vezes a gente olha isso com um olhar de inovação, de tecnologia, de novos materiais, de muita coisa avançada, mas tem hora que a gente olha para isso também, olha, eu vou fazer que nem minha avó fazia, sabe? A garrafa de vidro da cerveja, do refrigerante que eu vou levar de volta para o barzinho, em vez de aquela garrafa que vai para o lixo. Então é interessante esses dois lados da história, né? E é o que a gente realmente busca, né, como empresa, como nesse novo conceito de economia circular, né? Antes de gerar o resíduo, a gente repensar a forma com que a gente vai produzir para que lá na frente esse material tenha a capacidade de retornar para o processo produtivo, né? E evite a extração de novas matérias virgens. Eu acho que é legal, até o Fernando estava comentando, né, que o Flávio é um bom professor, né? Então, acho que até como um bom professor, ele poderia explicar um pouco pro pessoal, porque a gente fala, dinâmica ambiental, faz logística reversa, faz um plano para a empresa de logística reversa. Então, acho que é legal a gente poder trabalhar um pouco essa ideia para quem está querendo entender um pouco mais sobre o processo. A logística reversa, assim, em poucas palavras, a gente pode resumir como um conjunto de estratégias para garantir que aquilo que a gente vai descartar como resíduo volte preferencialmente para virar novo produto, mas quando não dá, pelo menos para ter um destino adequado. Então eu vou dar 2 exemplos. A gente pode falar de logística reversa de uma embalagem de bebida. Seja a garrafa de vidro que você está no barzinho e você vê o cara que vem com o caminhão da cerveja abastecendo e levando a garrafa vazia. Isso é logística reversa. Mas também, quando você tem algum resíduo, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, que ela não é propriamente reciclável, mas ela precisa de um cuidado para ser descartada da forma correta. Uma Pilha. Nossa, bateria. Exatamente, Incrível. porque ela tem um potencial de contaminação lá dentro. E hoje, com a proliferação dos eletrônicos que a gente tem, se a gente não tomar cuidado, essas pilhas, essas baterias, elas começam a sair por todos os lados, você vai jogando fora e daqui a pouco essa contaminação pode chegar no meio ambiente, né? Então, logística reversa é tudo isso. E aí tem empresas que fazem estratégias mais inteligentes, ligadas inclusive ao marketing. Então, tem empresas de cosmético, por exemplo, que falam assim, se você trouxer 5 embalagens vazias de batom da minha marca na minha loja do shopping, eu te dou um brinde. E é uma grande sacada, porque pensa comigo, Já um incentivo para... ele consegue trazer de volta, fazer a logística reversa, e quem é que vai entrar na loja para pegar o brinde e não vai comprar mais nada?
Exato. Então, você está exposto à comunicação, a toda a estratégia de marketing, a força de vendas daquela empresa, e com isso você consegue aliar o que é uma obrigação legal da logística reversa para muitas empresas, com uma estratégia comercial, de marketing, de fidelização de cliente. Tem empresa que dá aqueles descontos para compra, sei lá, na conta d'água, ou até dá um brinde, ou então dá um programa de milhagem, vamos chamar assim, de pontos, cashback, se você traz as coisas de volta, ou até mesmo para roubar o cliente do concorrente, né? Também é uma estratégia boa. Você chega assim e fala, não, eu vendo impressora, por exemplo, é uma fábrica de impressoras. Você traz a impressora usada de qualquer marca e eu te dou desconto para comprar a minha. Só que é o seguinte, o cara vai ganhar dinheiro não com aquela impressora que ele está te vendendo, mas com 2, 3 anos de cartucho que você vai comprar depois, né? Então tem toda uma jogada aí que pode fazer da logística reversa uma estratégia também muito inteligente para as empresas. E esse é o truque. Esse exemplo é bem interessante que ele coloca da possibilidade de pontuar ou dispor de algum brinde para o cliente, o próprio programa Beleza Verde, onde nos salões eles acabam promovendo, né, essa questão da logística reversa, e aí as marcas acabam disponibilizando ou pontuação para que ele troque por serviço ou até mesmo por novos produtos, né? Então acaba sendo bem interessante e cai bem de acordo com o que o Flávio comentou agora. Não, e até mesmo porque é importante falar de salão de beleza, porque existem uma série de produtos que a gente não percebe que podem ter um efeito ambiental até prejudicial. Vamos pegar um caso clássico que é o esmalte de unha. Exato. Ele é um produto que, se não for feito uma gestão adequada, aquele restinho do esmalte que está no vidro, ele pode ser muito prejudicial. Mas se você, no salão, tiver parceria com alguém que venha coletar, que venha fazer a logística reversa, você consegue transformar aquilo na matéria-prima de um novo produto. E por isso que a logística reversa é importante, para transformar o problema em oportunidade. E até pensando nessa ideia do salão de beleza, que por isso que o projeto, né, do selo da Beleza Verde, ele é muito importante nisso, né? Porque tem todos esses materiais, né, nos salões e são muito delicados. Né? E tem mais um fator, que é a comunicação. Porque as pessoas precisam começar a entender isso. Isso precisa ser levado para as pessoas. Então, precisa sair daquele ambiente mais industrial, mais corporativo, para o dia a dia. E lugares como salões de beleza são muito bons para isso. Porque a pessoa vai lá, já vê propaganda, pergunta, mas o que é isso? Do que se trata? Aí eu tenho a oportunidade de contar. E aí vai crescendo num círculo muito positivo, aí levando essas ideias para cada vez mais pessoas. É o pacote completo. Você vai lá, corta o cabelo, faz a unha e ainda ganha uma aula grátis de educação ambiental. Colabora por apenas R$ 59,90, minha gente. Não isso perca! Ó, barba, cabelo e logística reversa. Exatamente. Isso mesmo. E, Flávio, como que você está vendo essa mudança de mentalidade assim, ao longo dos anos? Porque você trabalha muito tempo na área da educação ambiental, nessa área ambiental, mas como você observa no âmbito federal? Ó, eu vou te falar que assim, faz 25 anos que eu estou nessa estrada e eu não estou à toa, eu estou aqui porque eu sou um otimista. Então, embora às vezes, e é importante falar isso para o pessoal, porque às vezes a gente fica ouvindo as notícias, porque o planeta está esquentando, e está mesmo, porque não sei o que está acontecendo, as espécies, a água está acabando, e fica uma sensação de catástrofe iminente que pode, para algumas pessoas, levar a uma paralisia. Falar, então, o que adianta? Então, está tudo perdido mesmo? Mas não é isso. Eu, pelo menos, não acredito. Eu acho que a gente tem que ser parte de uma mudança. Estamos vivendo um apocalipse? Não. Nós estamos vivendo um risco de um apocalipse. Agora, está nas nossas mãos evitar que isso aconteça. Entendeu? Então, assim, eu acho que temos aí um papel muito importante. E aí estou falando de cada um de nós, no nosso dia a dia, em rever hábitos de consumo. Mas se a gente for levar isso para uma esfera maior, tentando responder a tua pergunta, Raquel, eu acho que eu vejo uma mudança muito positiva de posicionamento, tanto das pessoas quanto das empresas, como dos governos. Legal. Eu acho que todas as esferas da sociedade já caiu a ficha. Não dá para não fazer nada. E a gente cada vez mais tem coisas legais acontecendo. Vira e mexe, eu estou dando aula, alguém vem com um exemplo, porque numa comunidade, não sei de onde, fulaninho fez isso. Nossa, que legal! Então, você vê que vai chegando na ponta da cadeia, né? Daquele consumidor final, daquela dona de casa que tem uma prática. E como eu disse, e às vezes essas práticas a gente já conhece. É que nem coletar o óleo de cozinha para entregar na logística reversa, que também tem a logística reversa do óleo. Minha avó já fazia isso. Ela fazia o sabão, fazia sei lá o quê na casa dela.
É a mesma coisa, só que numa escala de uma cidade de 18 milhões de habitantes, como São Paulo, entendeu? Então é isso que a gente precisa, como sociedade, começar a articular soluções que gerem emprego, que gerem renda, que operem sistemas que façam o bem, né? Que façam essa parte positiva da questão ambiental. E as pessoas são muito importantes, porque se o cidadão, se o consumidor não entregar aquele resíduo que está na casa dele, não adianta ter a estrutura que for. A gente é parte fundamental da logística reversa. Muito bom, legal. É interessante que, em poucas palavras, ele praticamente conceituou o que é sustentabilidade, né? Também. O econômico, ambiental e social. Esses três. E é óbvio, as pessoas, é isso que eu falo, né? Quando a gente explica, as pessoas entendem. A gente tem que contar com a inteligência do nosso ouvinte que está aí percebendo, pensando nessa hora, mas como é que eu posso ajudar? Porque é isso, não adianta também eu só falar do problema e não dar a solução. Ou falar de algo muito distante também, né? Por exemplo, tem gente que faz essa questão do óleo, reaproveitamento, faz o sabão. Tem gente que não, mas ele pode ter uma outra postura também. Não, exatamente. E eu acho que uma coisa que todo mundo pode fazer, quando tem, né? A gente está falando aqui de pessoas que vivem talvez em centros urbanos, que têm mais hábitos de consumo modernos, é fazer escolhas conscientes. É pensar até onde que eu posso optar por alguma coisa que tem uma pegada de carbono, né, para usar um termo técnico aí, né? uma quantidade menor de emissões na sua cadeia produtiva. Tentar valorizar os produtores locais, aquele pequeno comércio da nossa comunidade, que também dá emprego para quem está ali na região. Isso tudo é muito importante, faz parte de um esforço só, da gente fazer o nosso planeta cada vez melhor para a gente viver, né? Diminuir também essa questão do consumo, né? Assim, a gente está cada vez mais consumista, assim, mas eu consumo para quê? Eu preciso disso para quê? É aquele consumo pelo consumo, né? Porque todo mundo tem. Mas ele tem aquele relógio. Mas aquele relógio é bom. Eu preciso desse modelo também. Sabe que esse é um grande desafio, por exemplo, na indústria da moda, né? Pessoal, a gente tem comentado aqui. A gente outro dia, eu fui num evento assim, eu comecei a perguntar pro pessoal, falei, mas vem cá, quantos tênis tem no teu guarda-roupa? Lá, vai, conta pra mim. E é isso, né? A gente tem os calcanhares de Aquiles, eu também tenho os meus, né? A gente também tem hábitos que a gente precisa começar a rever. E por outro lado, eu acho que a gente tem que ter uma empatia de entender que cada um tem a sua velocidade de mudança. Tem gente para quem é mais fácil mudar, tem gente que é mais difícil. Eu, por exemplo, moro na Zona Oeste de São Paulo, uma região muito bem servida de transporte público. Então, eu tento fazer todos os meus deslocamentos em transporte público, embora eu tenha um carro. Agora, eu sei que uma pessoa que mora numa periferia, numa situação não tão privilegiada, não é tão fácil. Então, também tem que entender que para aquela pessoa vai ser mais difícil fazer esse tipo de escolha. Por exemplo, ciclovia, ciclofaixa, não chega à cidade inteira. E assim, dependendo do emprego que você tem, você não pode chegar suado. Então, né? Como é que você chega de terno com a sua bicicleta? São situações delicadas, né? Mas você vê que o mesmo aí tem uma chance de mudança, só que muito maior. Que a nossa sociedade começar a entender, por exemplo, que tudo bem repetir a roupa. Nossa, repetir tudo roupa bem, é um crime. Entendeu? Mulher, então, né? Exatamente. Vocês vão ver eu repetindo roupa, viu? Isso aí, Pode marcar fica a episódio dica aí. tal, que roupa que eu estava Repetir usando. roupa é sustentável, hashtag. É isso aí. E já é a segunda vez que vem esse tópico de moda aqui na nossa conversa, então a gente tem que dar um isso exemplo. é muito importante, porque você vê, né, assim, essa semana, por exemplo, eu tenho 3 eventos que eu vou. Provavelmente eu vou com o mesmo paletó nos 3, porque eu tenho 2 paletós. Então, assim... Pra que eu vou ter 10 paletós se não tem um evento por dia, né? Exatamente, não justifica. Recentemente, eu comecei a comprar em brechó. Uma amiga outra minha coisa. me falou... eu fui elogiar a roupa dela, é normal entre mulheres elogiar a roupa. E ela tava com uma calça maravilhosa. Eu falei, nossa, que linda que você tá, que não sei o que. Ela, você acredita que eu comprei no brechó? E aí, papo vai, papo vem. Passou o contato da mulher, eu fui lá, fiz a minha comprinha e assim foi. Mas você percebe que é um valor social que a gente tem que retrabalhar? Exato. Porque para alguns grupos, o chique é comprar aquela coisa exclusiva do shopping. Isso, que é vai feita... sair de moda que é feita- amanhã. que é uma unidade Porque só aquela no- bolsa que é da exclusiva, é o tal do coleção X. VIP, entendeu? Para outros, o chique é comprar uma roupa de brechó que teve uma pegada de carbono, um impacto ambiental menor, blá, blá, blá. Então, a gente tem que ajustar na sociedade o discurso para o que a gente quer no nosso mundo, né? Isso se aplica ao carro, à roupa, ao celular, a um monte de bens de consumo que a gente tem, que às vezes a gente está trocando sem necessidade, né?
A gente tá aqui aprendendo também nesse podcast. Eu falei pra É o vocês que professor seria uma realmente. aula, né? E aprendendo e pensando no armário que está em casa, né? Também tem Mas isso. Um conceito de vida mais minimalista, né? Pensando realmente no que é necessário, sem coisas que vão além das nossas necessidades diárias, né? E quando a gente trata de sustentabilidade, só fazendo uma parte, e aí em relação àquela questão que você colocou a respeito do transporte público e até, estou na periferia, de repente para eu ter um transporte mais sustentável acaba sendo mais difícil, né? Tem um fundamento na sustentabilidade que a gente precisa atender às necessidades básicas. E a partir dali, né, então vai toda uma questão de governo, para poder, né, possibilitar esse acesso, para a gente começar a difundir essa ideia na cabeça dessas pessoas, a necessidade também de começar a mudar comportamento. Né? Mas percebe como o status ele está introjetado na nossa cabeça. Por exemplo, se você vê nosso querido professor chegando aqui de bicicleta, aí você fala assim, ai, será que ele é um bom profissional? Será que ele é bem sucedido? Ai, de bicicleta. Mas ele chega aqui num carro de luxo. Nossa, ele é o melhor professor, né? Esse é o cara. Esse cara esteve na ONU, sei lá. E às vezes até o contrário. A nossa mentalidade? E às vezes o cara que vai dar um golpe, vamos dizer, ele faz exatamente isso, né? Ele vai, aluga um carro importado pra fingir que ele tem aquilo, ele não tem, alugou por um dia. Sabe o que eu aprendi na faculdade com a minha professora? Gente, foi a melhor coisa que eu aprendi. Foi incrível. Ela falava assim pra mim, quem é. Não precisa falar que é, porque sabe que já é. Então, você não precisa demonstrar nisso daqui a sua capacidade. Você vai demonstrar. Você percebe que dependendo do meio onde você vive, você é vítima disso. E é isso que eu acho que a gente tem que lutar para mudar. Para valorizar o que realmente merece ser valorizado. Não a aparência, não esses símbolos de status. Até porque é isso, gente. Uma roupa bonita e cara, qualquer um que tenha dinheiro vai lá e compra. Nem que para isso tem que deixar de comer, tem que deixar de fazer outras coisas mais importantes. Eu parcelei meu carro em 36 vezes, mas eu tenho um SUV. Porque agora é modelo SUV, né? É que nem aquela história da pessoa que trabalha o dia inteiro, que nem um louco, para ter dinheiro, para comprar um monte de presente para dar para o filho, para compensar o tempo que ele não tem para passar com o filho junto, convivendo e tendo uma relação positiva. Você ali, acredita que isso, quando eu era criança, eu li no gibi do Cascão? Que a historinha... Tá vendo? Não, sem Cascão brincadeira. também é cultura, pessoal. Não, eu amo Turma da Mônica. Ele não toma banho, mas ele ensina coisas boas. Né? Ele não gasta água, pelo menos. Ele é econômico. Nossa, eu sou louca por Turma da Mônica. O universo Turma da Mônica é comigo mesmo, desde criança. E era uma historinha do Cascão que era assim. O Cascão tava chorando porque o pai dele falou que não tinha dinheiro para comprar um videogame. Ele estava numa loja de brinquedo. Só tinha dinheiro para comprar uma bola. E ele vê outra criancinha e o pai comprando videogame. E ele briga com o pai. Mesmo assim, o pai compra a bola. Aí passa o tempo lá, ele tá andando no bairro do Limoeiro e escuta o som do videogame. E ele espia pela janela e vê o menino no videogame e o pai no telefone. E o menino fala assim pro pai, pai, vem brincar comigo. E o pai, não, eu tô ocupado, tô trabalhando. Nisso ele sai correndo, volta pra casa dele, desembrulha a bola e fala, pai, você pode jogar comigo? Posso. E os dois começam a jogar futebol. É isso aí. E aí, pensando aqui, até no nosso tema, do outro lado, esse padrão de consumo, ele leva para uma quantidade de resíduo que não tem fim. Porque muito do que você consome, principalmente hoje, pensando nesse consumo dos bens baratos, né, dessas coisas assim, de não tanta qualidade, não vou falar de nenhum país para não ofender ninguém, mas daquilo que vem daqueles outros países que produzem coisas de baixa qualidade em grande quantidade. Né? Bonecas em massa. Exatamente. Acaba virando lixo muito rápido. E aí você acaba pegando, imagina assim, vamos pensar, você tirou o recurso natural lá das profundezas da terra, com todo o impacto da mineração, da extração do petróleo, trouxe aquilo, passou por um monte de indústrias, fazendo a matéria-prima, fazendo o produto, embalando, trazendo até você, vendendo no mercado, levando para sua casa para durar 15 minutos e jogar fora. Uso único, né? E principalmente quando a gente fala de mercado de brinquedos infantis. Assim, eu tenho duas filhas e eu observo assim, elas ganham um presente de aniversário, alguma coisa assim, o Natal e tal. Elas brincam 2, 3 meses com aquele brinquedo. Enjoou. Sabe uma coisa que eu reparei? A minha filha mais velha tem 5 anos. Ela gosta de fazer
brinquedos. Então, se você der materiais seguros, a criança vai fazendo, vai inventando. E vai se entreter Vai tanto produzir. quanto a boneca exato. caríssima que você se esforçou para comprar. Então, não precisa. A criança precisa da sua presença. Ela precisa de atenção, né? Atenção, acabou. Tanto que uma das lojas, nem vou comentar, mas tem umas lojas, vocês devem conhecer, né? Daquelas. Se você vai lá, ela monta lá o brinquedo dela, né? O Sim. pet lá, o toy. E é bem isso, né? Porque é o ato de você estar, teoricamente, terceirizando um brinquedo que você poderia fazer em casa, né? Sim. E isso o Cascão nos ensina no Gibi da Turma da Você Mônica, vê? porque Perfeito. o Cascão ele faz brinquedos com materiais ele recicláveis. doa, né? Ele também faz Então, brinquedo pras crianças. várias histórias do Cascão mostra ele fazendo brinquedos com lixo. Isso é verdade. É Aí, isso mesmo. lixo, Cascão? Não, não é lixo. Isso aqui é uma preciosidade. Fala isso. É um produto usado, não é um lixo. Exatamente. Esse que é o negócio. O conceito de lixo é isso. Lixo é aquilo que não serve mais. Mas aquilo serve ainda para um monte de coisas. A própria política nacional trouxe essa diferenciação, né? Quando ela foi publicada em 2010, a gente tinha a questão do que era... chamado tudo era lixo. Inclusive, quando eu trabalhava na indústria, tinha esse conceito, tudo era lixo. E eu me recordo que foi quando eu me inseri na área de gestão de resíduos, a gente começou a conceituar e até se pronunciar de forma diferente. Falar, gente, não é mais lixo, agora é resíduo. Resíduo não é lixo. Resíduo não é lixo, são conceitos distintos. Ô Flávio, eu também queria saber sobre esse trabalho da ONU, como é que foi essa parte Legal. do comitê da ONU, que você falasse um pouquinho Na verdade, é sobre o Pacto Global da ONU. O Pacto Global é a única iniciativa do Sistema de Nações Unidas voltada para as empresas. Então, é a ideia de trazer as empresas para a agenda da sustentabilidade. E lá dentro é que são discutidos como é que você coloca em prática os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O pessoal abrevia por ODS. Então, são 17 objetivos, eles fazem parte de um compromisso. E isso foi criado já faz algum tempo, vai até 2030. E aí, nesse período, as empresas se esforçam, vamos chamar assim, por implementar, por aderir a esses compromissos. E a gente ali trabalha principalmente com o ODS 12, que é o de consumo e produção sustentável. Então, a ideia no movimento que eu faço parte é incentivar as empresas a adotar esses princípios da economia circular, adotar uma maneira de produzir e consumir justamente que gere menos impacto, menos resíduo, né? Essa é a ideia. E esse é o segredo. É tão simples, né? É segredo, mas também tem seus desafios, viu, Raquel? Porque às vezes é fácil, mas também patina, viu? Porque tem isso, tem hora que tem custo. A gente tem que pensar que... Aí vamos pensar um pouco mais na questão ampla da sustentabilidade. Vou falar um palavrão aqui, o pessoal de casa me desculpe. A gente fala de internalizar as externalidades. Esse é o termo técnico. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, a hora que eu estou poluindo, eu estou fazendo a minha atividade, tendo lucro da minha empresa e a consequência para o meio ambiente eu socializo. Então, eu fico com o lucro e a população, o entorno, a sociedade fica com os impactos. São as externalidades. Então, esse é um termo da economia, né? Então, o que o pessoal fala? Não, a ideia da política ambiental é trazer esse custo de volta para a empresa. Então, você pode pôr uma taxa, você pode exigir na legislação que ele instale um equipamento que vai ter um custo. E aí é isso, ele começa a aumentar os custos da empresa dele, ou o preço do produto dele, e aos poucos você vai diminuindo o impacto ambiental. É o que aconteceu lá nos anos 60, 70, com a poluição mais tradicional, né? As chaminés, que você começa lá naquela época a perceber, ó, essa chaminé está poluindo a cidade. Então vamos colocar um filtro, vamos colocar um tratamento. Só que isso tem um custo. E aí a gente veio vindo, e mais recentemente a ideia é justamente isso dentro dos resíduos. Então a logística reversa ela entra falando o seguinte: você que está vendendo esse produto aqui, está lucrando com ele, nada mais justo que você custear o fim de vida dele, preferencialmente de uma forma sustentável, fazendo com que aquilo volte a ser matéria-prima, produto, volte a ser usado por alguém. E aí surgiu, isso já faz 30 anos, né? A logística reversa existe na Europa com outros nomes, já faz quase 40, na verdade. Nossa. O primeiro sistema foi na Alemanha em 1984. Então, ano que vem completaria já 40 anos. E foi para garrafa de vidro. E aí, desde então veio vindo para vários países, para vários produtos, e a coisa vai crescendo no mundo inteiro. Hoje em dia a gente estima mais de 450 programas no mundo de logística reversa. E aqui no Brasil a gente tem algumas cadeias já antigas, especificamente pneu,
pilhas, óleo lubrificante e embalagem de agrotóxicos. Essas existem desde a década de 1990. E aí, em 2010, quando chega a Política Nacional de Resíduos, isso é estendido para outras questões, como as embalagens, as lâmpadas, os eletroeletrônicos e por aí vai. Uau, É uma longa história. E é como eu falo, cheia de idas e vindas. E a coisa tá crescendo. E é importante dizer para as pessoas, porque isso está acontecendo. É que, às vezes, a nossa velocidade de avanço não é aquela que a gente gostaria. A expectativa é sim, diferente da realidade. Mas assim, né? a gente tem boas expectativas. Sim, é o que eu falo, eu sou um otimista. Né? Eu acho que a coisa está melhorando. É que, às vezes, não melhora no lugar, na hora e na velocidade que a gente queria. Mas aí que é importante as pessoas estarem acompanhando. Porque as pessoas podem cobrar dos políticos, dos governantes, das autoridades, que façam a coisa acontecer como elas acham que tem que ser. Então, na minha cidade não tem onde entregar o eletroeletrônico? Pois então, fala com o vereador, com o prefeito, com quem quer que tenha poder local para cobrar de quem está organizando tudo isso. Falar, mas por que você não pôs um ponto aqui ainda? Né? Então, isso está crescendo. Quem frequenta a farmácia já deve estar percebendo que algumas farmácias das grandes cidades já estão com coleta de medicamento usado. A ideia é chegar em todas. Está indo. Aqui em São Paulo, a gente tem mais de metade já, arriscaria dizer um número bem acima disso, com ponto de coleta já. E aí, aos poucos, vai indo, né? Legal. É isso aí, gente. Aos pouquinhos a gente vai fazendo a diferença, né? E por isso que é importante as pessoas estarem sabendo, porque elas podem Isso, cobrar também. que a coisa aconteça. Exatamente. Bom, gente... A gente não pode ser cidadão na hora de votar, né? Tem que ser sim. cidadão cobrando entre uma eleição e outra que façam o que foi dito na campanha, né? E é dura essa questão, né? A gente fala... Óbvio que nós não vamos entrar na parte política, mas muita gente às vezes não sabe nem quem que votou na última eleição, né? Nossa. Você pega quem você votou para deputado estadual, a pessoa fala, não sei, né? Então é engraçado isso. Então, as pessoas... faz? A pessoa tem que saber a importância do voto, né? Diferença do deputado de um senador, né? Então, Nossa, tudo isso aí. ninguém... Mas acho que é isso, né? A gente ter essa consciência de saber cobrar, de saber exigir, né? Também para que a gente possa ter um mundo melhor. E só mais uma coisa, lembrar que no Brasil a gente ainda tem quase 3 mil lixões. E isso é uma questão muito séria, muito grave e que mostra pra gente que se por um lado a gente está falando de logística reversa, de eletroeletrônico, de reuso, de um monte de coisa legal, tem um outro lado ainda muito triste, onde muita gente ainda sobrevive catando comida no lixão, muitos ecossistemas Sem estão sendo saneamento impactados. ainda. 60% das pessoas não têm tratamento de esgoto no Brasil. É muito grande. E isso sim também precisa ser cobrado nas eleições dos nossos governantes. Inclusive no estado de São Paulo ainda a gente não tem disposição inadequada de resíduos ainda. E muita falta de tratamento de E esgoto imaginem também. em outros estados e tudo, né? Com menos dinheiro, né? Com menos recursos, com certeza. Ah, Flávio, foi uma delícia esse papo aqui, né? Foi muito gostoso aqui, um papo bem leve, bem otimista, né? Isso é legal da gente ouvir, né? Então isso é bom, né? Não é o fim, né? A gente tá aí. Isso mesmo. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa, né? Seja convidado já para outras oportunidades, tá bem-vindo, tá? Volto quando quiser, um papo desse é sempre bem-vinda. Isso aí, gente, já ficando por aqui, com a Raquel fazendo a Filosofia do Café e a gente se vê nos próximos programas. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso aí, gente. Até mais, pessoal. Bom, agora é a hora mais esperada desse programa, a hora do café. Gente, você já parou para pensar sobre o quanto nós, seres humanos, estamos nos afastando dessa nossa humanidade? Para viver, o que a gente precisa? Água, oxigênio, a luz do sol, uma alimentação adequada, boas horas de sono reparador. E pensando sobre nós, eu observei que a gente está levando, sabe o quê? Uma vida gourmet. Quando tudo precisa ser o melhor, senão não tem graça ou não serve. É sempre a melhor comida, a melhor decoração, a melhor roupa, o melhor carro, a melhor festa. Quando isso se torna uma premissa de uma vida feliz, sinal de alerta aí, gente. Peraí, mas o que eu realmente preciso para ter uma vida plena? Será que boas gargalhadas em um encontro simples com amigos não me bastam? Será que eu preciso servir a melhor bebida em um churrasco com carnes nobres? Ou um cafezinho descontraído com quem a gente ama? Já não é o suficiente? Pense nisso. Você sempre precisa do melhor?